Glória a Deus. Saúdo a todos com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir, por gentileza, que você coloque de pé e abra vossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 45. E nós vamos ler versículo 5. Glória a Deus, até o versículo 8. Nessa noite eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, de estar na presença do Senhor e nessa noite ser quem irá trazer a palavra do Senhor. Também louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, né, que têm confiado, né, em nosso ministério, em nossa vida. Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, do verso 5 até o 8, diz assim: Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Poder assentar, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Glória a Deus. Queridos, nessa noite, mais uma vez eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, também debaixo da temática anual, que é a consolidação. Só que nessa feita, nós vamos falar da consolidação da nossa missão. Louvado é o nome do Senhor. Nós sabemos, já conhecemos bem a história de José, não é? Lemos aqui, já ele, governador do Egito, ele falando, quando se revelou para os seus irmãos, ele falando para os seus irmãos não brigarem entre si por terem vendido ele. Porque ele diz, o fato de eu estar aqui, o fato de ser quem eu sou hoje, não foi por causa que vocês fizeram comigo, mas foi Deus que me trouxe aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E ele chega nessa maturidade, nessa consolidação de entender a missão, de entender tudo o que estava envolto dos seus sonhos, tudo o que estava envolto da sua vida. E ele, quando entende isso, né? A princípio estava ali fazendo um joguinho de lá para cá, eu que vingando um pouco dos irmãos, mas enfim ele entende, não é? E ele então alcança aos 30 anos de idade o início da sua tarefa, o início da sua missão. E para isso nós vamos aqui também permear um pouco sobre a vida de José. E eu acho muito interessante, nós temos o nosso tema anual, porque é interessante falar o que eu vou dizer agora, porque todos os anos temos os nossos temas anuais. Então nós vamos enxergar cada ano como um período, como uma fase. E cada ano nós vamos tratar de um assunto, cada ano nós vamos tratar de uma área. Isso é interessante porque vemos todos os anos, pelo menos no início, né, mensagens, e eu louvo a Deus por não ver essa mensagem aqui em nosso ministério, porque eu não concordo com ela, de chegar em janeiro e dizer, olha, os seus planos que você escreveu em janeiro de 2023, que não deram certo e tal, e esse ano é o ano que vai dar certo, é o ano que você vai triunfar, é o ano... Então, cria na pessoa todos os anos
a expectativa de que naquele ano ela vai alcançar o que José alcançou aos 30. Quando, na verdade, nós precisamos entender que a missão que o Senhor trouxe para a nossa vida, o motivo, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, não é para uma semana, não é para um mês, não é para um ano. É para a tua vida inteira. E é importante entender isto, porque você que talvez está passando por um período de provações, um período de luta, um período em que você não está se sentindo o melhor das pessoas, o melhor dentre nós. Mas eu quero te dizer, isso é apenas uma fase, isso é apenas um período. Glória a Deus. José, aos 15, 16, não sabemos a idade correta, ele tem um sonho. E esse sonho, o feixe dele estava junto com os feixes dos irmãos, só que o feixe dele ficou de pé e os feixes dos irmãos se curvavam perante o feixe dele. E ele tem por si, não sei bem se ele conseguiu entender, se ele conseguiu interpretar, mas este sonho vem ao coração de José, ele compartilha com seus irmãos, e então os irmãos deles interpretam o sonho. Porque quando eles indagam ele, dizendo, achas mesmo que um dia vai governar sobre nós? Querendo ou não, eles acabam interpretando o próprio sonho de José. E eu tenho para mim que esse sonho trouxe ao José uma revelação, quase que uma profecia, e isto traz ao coração de José uma fé, uma esperança, de que um dia ele vai ser alguém, um líder, que vai governar. E nós vamos ver que essa escolha de Deus ela não é muito à toa, ainda muito novo, ele tem um caráter diferente dos seus irmãos. Porque diz-nos a palavra do Senhor que quando os irmãos faziam qualquer coisa errada, quando estavam trabalhando, ele contava para o pai. Isto, para além do amor que Jacó demonstra para José, diferente um pouco dos irmãos, traz muita inveja, traz muita indignação para com seus irmãos. E quando ele conta o sonho para os irmãos, e depois conta o sonho também para os pais, porque ele voltou a ter outro sonho, onde o sol e a lua se curvavam também perante ele. E os pais também, da mesma forma que foi falado, com os irmãos falou com ele, os pais também vão falar da mesma forma. Poxa, acha mesmo que agora até o pai e a mãe também vai se curvar perante você? E eu assemelho muito essa parte da história de José com a parábola do semeador, a parte em que a semente cai na terra, só que ela não consegue germinar a tempo, porque os pássaros vêm e comem aquela semente. Os irmãos de José tentam tirar de José essa esperança, essa fé, mas ele continua firme. E por que eu digo continua firme, se não há um trecho, uma palavra, uma frase que deixe isso claro? Eu posso dizer isso porque José ele vai permanecer a mesma pessoa. Independente do que ele ouve dos seus irmãos e dos seus pais, ele vai continuar a mesma pessoa. Ele vai continuar indo supervisionar os seus irmãos, ele vai continuar contando para o pai tudo aquilo que ele não concorda. E certo dia, Jacó manda ele ir fiscalizar os seus irmãos. E ele foi. E isso também demonstra muito essa firmeza que
continua em José. Porque ele não diz, olha, pensando bem, eu acho que realmente esse sonho nunca vai se realizar, então, olha, quer saber, também não vou. Não. Não há nenhuma mudança nele, ele vai. E nós conhecemos a história, os irmãos deveriam estar em Siquém, mas com certeza alguma coisa de boa não está por trás disso, levando em consideração que estamos falando dos irmãos de José. Ele sai de Siquém, vai para Dotã, e depois José vai até Dotã, e quando eles veem ele de longe, planejam matar a vida dele, planejam tirar a vida. E então José vem até os seus irmãos, e eles, o texto não deixa isso muito claro, mas eu não consigo pensar de forma diferente, com muita violência, eles arrancam a sua túnica, e jogam ele dentro de um poço. Pelo menos na minha versão, diz que o poço estava sem água. Então a queda foi feia. Agora o que mais machuca José não é a queda no poço, mas é ele olhar para as pessoas e quem está fazendo isto com ele. E começa aqui um período de provação na vida de José, que não é fácil. Porque ao ser vendido para os ismaelitas e ser levado para o Egito, além de carregar essa dor de ser traído pelos irmãos, ele também vai carregar outra dor de imaginar como é que o pai dele iria reagir à notícia de que ele não voltaria para casa. E se você acha que isso acabou por aí, não acabou, porque ele é vendido como escravo. Ou seja, um menino que estava acostumado com uma boa higiene, com uma boa alimentação, um menino que estava acostumado de estar perto do seu pai, dos seus familiares, agora ele se encontra sozinho, sem uma boa higiene, sem uma boa alimentação, e ainda tendo que trabalhar em trabalhos pesados, aonde também não tinha muita insalubridade. E a história conta que ele é vendido para um homem, e todos os serviços que ele vai fazendo, ele vai sendo bem sucedido, ele começa a ser observado, e aí ele vai trocando de cargo até chegar a ser o administrador da casa deste homem. E de repente, ele passa por esse período de provação, que também olhando para a parábola da semeadura, nós encontramos aquela semente que cai, só que cai num terreno com pedras, e por falta de ter muita raiz, o sol seca aquela plantinha que não tem muita força. E na explicação é justamente as provações. Na explicação da parábola são exatamente a preocupação com a riqueza, com os desejos, e as provações que vão tirar a fé do coração das pessoas que não conseguem ter essa firmeza. Mas isso não acontece com José. Porque ele passou pelo que passou, mas ele permanecia o mesmo. Ele permanecia o mesmo, com a mesma fé, com a mesma confiança, com a mesma esperança, de que aquele sonho que ele teve significaria alguma coisa ainda no seu futuro. Então ele chega no período onde nós vamos dizer assim, puxa, agora ele está no ápice, não é?
é o administrador de uma casa, de um importante. E não sabemos quantos anos se passa, mas então vem a terceira circunstância, que é a tentação, que também está na parábola da semeadura. A terceira semente fala sobre isso. Fala sobre as tentações. E olha, se você for olhar o texto, diz que diariamente aquela mulher tentava assediá-lo. E na primeira vez, o texto é bem claro em dizer que quando ela vai fazer isso pela primeira vez, ela não convidou, ela não chamou, ela deu uma ordem, porque ele era o empregado da casa. Mas ele vai permanecer firme. Ele vai permanecer fiel. Olha, ser fiel na bonança não é muito fácil. Agora, o que dirá ser fiel passando a prova que este homem está passando? José é preso por conta disso. E na prisão, ele vai continuar o mesmo José. E vamos aqui adiantar, ele se torna o governador do Egito. Agora, quando nós ouvimos uma mensagem como esta, nós nos alegramos, não é? Mas alguns de nós não ficamos muito felizes. Porque quando nós ouvimos uma mensagem como esta, porém olhamos para dentro de nós, nós não vemos essa mesma firmeza que houve em José. Inclusive, em paralelo com tudo o que está acontecendo com José, Judá, quem sabe, ao ver o pai tanto sofrendo com a suposta perda do filho, ele sai da sua casa, vai para Adulão e se casa com uma mulher cananita. Já começou aí, além de tudo que está para trás, está de errado na vida de Judá, ele ainda acumula com isto, de casar com uma mulher que, segundo a tradição deles, ele não deveria casar com uma mulher cananita, exemplo do tio Esaú. E o texto diz que ele tem 3 filhos. E o primeiro, o Senhor tirou a vida dele, porque era alguém mau. E então a tradição dizia que o filho anterior a esse devia casar com essa mulher, e o primeiro filho que tivesse ia ser herdeiro do primeiro que morreu. Né? Onã ia se casar com Tamar, e o primeiro levaria o nome de seria herdeiro de tudo que deixou. Então Onã vai dizer, olha, eu não vou fazer isso não. Vou casar com ela, tudo bem, caso, tudo. Mas não vou ter um filho para não carregar o meu nome. Não vou ter um filho para não ser herdeiro das minhas coisas. Então, a gente conhece a história, o ato que ele comete, e que Deus também não vê isso com bons olhos e também tira da vida. Judá diz, olha, Tamar, vai para casa, e quando o Selar tiver idade para casar com você, eu lhe chamo outra vez. E Tamar vai para casa. Selar alcança a idade adulta, mas aí Judá vai dizer, olha, eu já perdi 2 filhos. Eu não vou querer perder o terceiro. E ele então resolve não dar em casamento o seu filho. Judá fica viúvo, depois de alguns tempos. Ele vai chamar um amigo chamado Ira, e vai subir a Tímina para poder tosquear as ovelhas. E então alguém avisa Tamar, Tamar, Judá está subindo para Tímina. E ela então se veste como uma mulher prostituta, tira aquela vestimenta de viúva,
Eu estou contando bem detalhado para você entender bem. Então Judá, quando chega lá, ele encontra essa mulher, não reconhece por causa do véu que tampava o rosto, e ele então diz a ela: olha, eu quero me deitar contigo. E aí Judá, que quando ainda convivia com José, tinha alguém que quando ia fazer alguma coisa errada, tinha o José para dizer: olha assim, Judá, não é esse o caminho. Judá, não é por aí que você deve andar, Judá. Agora Judá não está acompanhado de José, agora Judá está acompanhado de ira. Que ao ver o caminho que Judá está tomando, está seguindo, nós não vamos observar nenhuma palavra de ira para dizer: olha, não vai por aí, olha, isso é vergonhoso, isso não é legal. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer: olha, observe bem com quem você anda. Queira estar do lado de quem quer o seu bem, espiritualmente falando. Queira estar do lado de alguém que quando vê você fazer alguma coisa que não vai ser bem para você, essa pessoa tem coragem para olhar para você e ter a consideração suficiente para dizer: olha, este não é o melhor caminho. E então Judá vai deitar-se com aquela mulher. Só que antes, essa mulher vai dizer bem assim: olha, qual vai ser o valor que você vai me pagar? Ele diz: olha, eu vou mandar para você um animal. E ela disse: mas cadê o animal? Não, eu vou enviar depois. Não, mas espera aí, eu quero garantias. Judá pergunta: que garantia que você quer? E ela diz: eu quero o teu selo, com cordão que é pendurado no seu pescoço, que guarda esse selo, e eu quero o teu cajado. Essas três coisas, eu vou resumir só em duas: no selo e no cajado. Tem grande significado para nós entendermos bem toda essa situação que Judá está vivendo. O selo, um anel, vamos colocar como anel, para ser usado como assinatura. Quando eu mandasse uma carta, selava aquela carta. Quando comprava um imóvel, selava aquele imóvel. E aquele selo tinha indicação de quem era o dono daquele selo. Então, quando falamos do selo, nós estamos falando de identidade. E não só de identidade, porque não era qualquer um que era possuidor de um selo. Então, nós estamos falando de identidade, e estamos falando que o possuidor daquele selo é alguém muito importante. E Judá, sem perceber, estava entregando a sua identidade. Qual identidade é essa? Bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Está entregando a tua identidade. E outra coisa, esse anel, por ser de alguém importante, lhe dava autoridade. Porque quando ia comprar, quando ia fazer negócio, quando ia, ao mostrar aquele selo, e a pessoa olhar aquele selo, dizia: não, essa pessoa tem palavra, essa pessoa cumpre o que diz, essa pessoa quando compra, paga, essa pessoa quando diz que vai fazer algo, faz. Então está percebendo o que Judá está perdendo?
está perdendo identidade, está perdendo autoridade e está perdendo credibilidade. E todas as vezes que nós estamos num período em que nós não estamos sendo os melhores dos crentes, nós percebemos isto, principalmente quando vamos orar pós-queda, nós percebemos que perdemos identidade, autoridade e credibilidade. E ele entrega também um cajado. O cajado tem as iniciais no topo. Então ele também está entregando autoridade, porque aquele cajado significava autoridade. Ele também está entregando identidade quando também entrega aquele cajado. Agora, o mais interessante e importante é que o cajado era usado pelo pastor para guiar as ovelhas. Quando ele entrega o cajado, ele está dizendo assim: eu estou sem rumo, eu estou sem direção. E é assim que nós nos achamos quando estamos passando por um período igual a esse. Nos sentimos sem direção, nos sentimos perdidos. Oh, louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o pior de tudo é que quando Judá vai mandar o seu amigo levar o animal para recuperar a identidade, a autoridade, ele não encontra aquela mulher. Ele retorna, diz: olha, não achei. Dizem que lá não tem nenhuma prostituta. Judá vai dizer bem assim: olha, quer saber? Deixa para lá. Que não seja vergonhoso ser visto que nós estamos lá procurando uma prostituta. Eu estou pregando aqui para dois tipos de pessoas. Para o José, que está firme, que está passando por provação, está passando por dificuldade, e que você está orando, e está orando, e está orando, e parece que todos os anos vai ser aquele ano, vai ser aquele mês, vai ser aquele tempo, e não é. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: acalma o teu coração. Porque José também tentou dar o seu jeitinho. Disse para o padeiro, olha, disse para o copeiro: lembra de mim? Mas ele esqueceu. Mas ele esqueceu, não foi por esquecimento humano, é porque não era o tempo, não era daquele jeito que Deus queria fazer. Até que chegou o dia em que ele foi tirado da prisão para se tornar governador do Egito. A tua hora vai chegar no tempo certo, na hora certa. Mas também nessa noite eu prego uma mensagem para o segundo grupo de pessoas. Que você está se sentindo sem identidade, sem autoridade, sem direção, achando talvez que o Senhor já não olha mais para você, achando talvez que o Senhor já não conta contigo para os planos dEle. Eu quero te dizer que você tem uma identidade. Eu quero te dizer nessa noite que você tem um selo que foi colocado sobre a tua vida. E este selo é a assinatura de Deus. Quando Ele colocou esse selo na sua vida, Ele estava dizendo: esta é minha, este é meu. E Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, de maneira nenhuma eu desisto, de maneira nenhuma eu deixo de ser o Deus dele, o Pai dele, o amigo dele, o consolador dele. Eu estou pregando aqui para um grupo de pessoas que você está se sentindo o pior do ser humano, o pior dos crentes nessa noite.
E o inimigo tem lutado, tentado todos os dias, lançado seta na sua mente, no seu coração, para tentar tirar de vez a tua identidade, a autoridade que Deus lhe deu e o selo que Deus lhe deu. Mas eu quero te dizer que nessa noite o inimigo está frustrado. O inimigo está frustrado nessa noite porque ele não tirou a tua identidade. Ele não tirou a tua autoridade. Você não se sente em posse dela, eu sei disso. Você não se sente em posse dela. Mas aquilo que Deus lhe entregou, Ele não revoga. A palavra para você nessa noite é: aquilo que o Senhor lhe entregou, Ele não revogou. Ainda há tempo de recuperar a tua identidade, a tua autoridade e a direção de Deus na sua vida. Tem algumas pessoas aqui que estão igual o filho pródigo, saiu. Mas quando o filho pródigo volta, ele recebe a roupa, recebe o anel, recebe o calçado, recebe... Há outro grupo de pessoas aqui que está igual o Jonas, que fugiu. E que talvez está passando por um momento dentro de uma baleia, no sentido do fundo do poço, onde talvez não consegue enxergar a saída. Mas nessa noite, aleluia, nessa noite o Senhor te encontra. Nessa noite o Senhor te invoca novamente. Nessa noite o Senhor te chama novamente. Há um chamado de Deus na sua vida. E esse chamado é tão maravilhoso, que é justamente por isso que o inimigo tem tentado tanto quanto a tua vida. É por isso que você é tão perseguido. É por isso que você é tão perseguido. É porque o que Deus te chamou para se fazer não é pequeno, é grande. E você precisa entender isso. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Oh, Deus. Nós vamos orar aqui. Glória a Deus. E se você quiser sentir a vontade para vir à frente, pode ficar à vontade. Mas se quiser ficar no seu lugar, fica, faça conforme você sentir no teu coração. Não importa se qual grupo de pessoas você pertence, se é o grupo que está do lado de José, ou se é o grupo que está do lado de Judá. Põe a mão no teu coração. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor. Não esqueça que a missão principal de Jesus foi morrer no seu lugar. A missão da vida de Jesus foi salvar a tua vida. Então, alguém sabe qual que vai ser? E é nesse final de semana que nós estamos comemorando isso, que Ele morreu. E a morte dele significa salvação para a tua vida. A morte dele significa perdão para a tua vida. A morte dele significa purificação, redenção. Foi a missão da vida dele. A missão da vida dele é te salvar. E eu tenho uma notícia para você: o Senhor não falha na sua missão. Eu vou construir? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Eu vou construir. Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, ó Pai, nós levantamos a nossa voz a Ti, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, que nós não somos dignos. Reconhecendo o quão falho e fraco nós somos, ó Deus. Mas pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fortalece os Teus servos. Que o Senhor fortalece aquele que precisa de força. Que o Senhor dê direção para aquele que precisa de direção. Que o Senhor volte a dar a alegria da salvação. Que o Senhor volte a dar, Senhor, a alegria de estar na Tua presença. Aquele que está sentindo fraco, Senhor, nessa noite.
Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas nessa noite. Ó Deus, junto com este grupo de pessoas, nós queremos, ó Pai, nessa noite, reafirmar a nossa fé, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que enviou Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e que Ele cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou, e agora está à direita do Pai, e intercede por nós. Deus, em nome de Jesus, pedimos ainda, Senhor, que o Senhor repreenda toda a seta maligna, que o Senhor repreenda, Senhor, todo o intuito do diabo, Senhor, de fraquejar o irmão, a irmã, de dizer a ele ou a ela que ele ou ela não é teu filho, teus servos, ou que deixou de ser, porque isso não é verdade, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.